Vamos juntos caminhar para a eternidade. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nessa hora. Fica comigo que eu tenho certeza que Ele vai falar contigo até o final desse vídeo. Nós vamos falar hoje sobre a mulher sábia, a mulher que teme ao Senhor. Em Provérbios 14:1, fala que toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Então esse poder, mulher, está nas nossas mãos. O poder de derrubar, de destruir a nossa casa, ou o poder de edificar a nossa casa, o poder de levantar a nossa casa. O que eu quero falar um pouquinho aqui sobre a mulher está em Provérbios 31. Provérbios 31, ele fala sobre a mulher sábia. E tem vários versículos ali que são muito interessantes. Se você puder, depois pode ler com calma, ele é bem extenso, eu não vou ler todo ele aqui, então eu vou falar de algumas coisas apenas. Isso é muito importante quando nós aprendemos o nosso papel, o papel da mulher pela Bíblia, quais são os nossos deveres, quais são as nossas responsabilidades. E o Senhor deixou para as mulheres, né, escrito na Bíblia, vai nos ajudar no nosso dia a dia como mulheres. Então a gente precisa muito entender qual é o nosso papel dentro do lar, dentro da sociedade, dentro da família, dentro do casamento. Então esse versículo que a gente já leu, ele é tão curtinho, mas ele é tão poderoso. A mulher tola derruba a sua casa, mas a mulher sábia edifica, a mulher sábia constrói, a mulher sábia guarda a sua casa. Qual o papel da mulher na Bíblia? O que Jesus fala sobre isso? Tem alguns versículos que falam sobre o papel da mulher ser ensinar, amar e acolher. Se a gente faz uma breve comparação com o bebê, quando ele nasce, o que um bebê quando nasce precisa? Ele precisa ser acolhido, amado e ensinado, né? A criança. Então, esse é o papel da mulher, o papel de ensinar, de acolher, de amar, de estar perto, estar junto. Muito voltado para essa parte da maternidade, mas também de forma geral, da mulher ter essas habilidades, ter esses dons de amar, ensinar e acolher. Isso é natural. Isso o Senhor já estabeleceu para nós, todas nós temos isso naturalmente. Então, a mulher que teme ao Senhor, ela se preocupa em agradar a Ele. A mulher que teme ao Senhor, ela se preocupa em fazer a vontade dEle. Não se preocupa com o que está todo mundo falando, o que está todo mundo pensando, o que está todo mundo fazendo. Ela está preocupada em atender à vontade do Senhor. Ela está preocupada e envolvida com as coisas do Senhor. Então, acima de todas as coisas, nós precisamos acordar de manhã e agradar ao Senhor. Senhor, o que eu posso fazer nesse dia para te agradar? O que eu posso fazer nesse dia para estar mais perto de ti? E Ele se revela a nós. No decorrer do dia, Ele vai se revelando a nós. Então, a mulher que teme o Senhor, a mulher sábia, ela também se ocupa com o trabalho, ela é dedicada no lar, ela não deixa a mente vazia, ela não senta na mesa para fazer fofoca, ela não desperdiça o seu tempo com coisas que não agregam, com coisas que não vão edificar sua mente. Até porque a palavra diz aqui, a mulher sábia edifica a sua casa. Como que eu posso edificar a minha casa se eu consumir coisas que não edificam? Se eu consumir coisas que não vão me tornar mais sábia, que não vão me tornar mais prudente, que não vão me trazer sabedoria? Então nós precisamos ter muito cuidado com isso, sobre usar o nosso tempo com entendimento, usar o nosso tempo de forma que ele se multiplique, né? Que nós possamos estar tão ocupadas com todas as coisas que o Senhor tem colocado na nossa mão, que não tem espaço para nossa mente ficar vazia, para que nós não venhamos a desperdiçar o tempo precioso que nós temos. Trazendo um pouquinho de uma experiência pessoal sobre isso, sobre a mulher sábia, eu queria compartilhar. Quando nós casamos, até o momento de casar, nós temos culturas, né? Dentro da nossa casa existe uma cultura. Às vezes existe uma preocupação maior com limpeza, com organização, outras culturas nem tanto.
Então, quando a gente casa e a gente junta a escova de dente com o nosso cônjuge, a gente tem duas culturas diferentes dentro de uma casa. Tem a cultura que eu cresci e aprendi, e tem a cultura que ele cresceu e aprendeu daquela forma. Então, nós vamos ali naquele primeiro ano de casamento, misturando aquelas culturas para que se torne uma só. Né? E a palavra fala, né, que o casamento é isso, é se tornar um só. Então a gente vai misturando tudo aquilo ali para se tornar um. E nós tivemos criações diferentes, né? E para ser bem prática mesmo, de uma forma muito clara, muito objetiva, sobre qual era o problema, né? O problema foi que talvez por eu não ter crescido com uma presença masculina muito forte dentro de casa, era tudo muito a minha mãe que fazia as coisas, pode ser que isso tenha levado a ter esse tipo de pensamento, porque quando a gente casou, eu gostaria que as tarefas da casa fossem divididas 50% para cada um. Nós dois trabalhávamos e eu não queria ficar com as tarefas da casa só para mim. Eu queria dividir no meio. Queria que o Léo me ajudasse com 50% das tarefas da casa. Especificamente, é isso mesmo. Lavar louça, limpeza, passar pano, passar vassoura. Essas coisas eu queria que ele me ajudasse. E que tinha que ser assim, 50% para cada um. Bem dividido. E isso foi da cultura que a gente cresceu, da cultura que a gente estava, né, inserido. Mas isso começou a gerar um certo tipo de problema, porque na cultura da casa dele, ele não precisava fazer isso, a mãe dele era quem fazia. Cresceu com a imagem de que a mãe fazia a tarefa da casa e o pai fazia outras coisas, tarefa do pátio, do carro, enfim. Mas na minha cabeça eu queria que ele ajudasse também. Até que um dia eu também fui num retiro, gente, os retiros da igreja são muito bons, porque eles abrem a nossa mente. Eu não lembro se era só de mulheres ou se era de jovens, e teve uma ministração que me impactou muito nessa parte. Teve uma ministração onde eles mencionaram todos esses papéis da mulher, né, todos os deveres da mulher, e depois a gente vai ler mais um pouquinho sobre isso. Eles mencionaram os deveres das mulheres, como as mulheres deveriam tratar o marido, como as mulheres deveriam cuidar da casa, como as mulheres deveriam cuidar dos filhos. E nesse dia foi falado muito especificamente sobre isso. Que as tarefas da casa, que o trato da casa, que a maternidade, ela era mais da mulher. Ela era mais responsabilidade da mulher. Que o papel do homem é a provisão, né? De manter a casa. Mas a gente sabe que hoje em dia muitas mulheres trabalham também. Existe essa parceria na provisão da casa. E desde aquele dia, isso começou a ficar... Isso começou a me inculcar, porque eu me dei conta que eu estava fazendo errado. Eu estava cobrando dele e isso era muitas vezes motivo de briga, né? Eu estava cobrando algo dele que na verdade o papel era meu. Que na verdade o Senhor já tinha determinado que era meu. A gente vai ler logo sobre isso. E então, desde aquele dia, eu comecei a mudar o meu pensamento. Eu comecei a fazer, lá nesse retiro foi falado também sobre tudo que nós fizermos, nós fazemos como se fosse ao Senhor. E a partir daquele dia eu comecei a pensar assim, com as tarefas da casa. Senhor, se o Senhor me deu uma casa, se o Senhor me deu os móveis, as coisas para dentro de casa, eu vou começar a limpar, eu vou começar a tratar como se eu estivesse fazendo para o Senhor. Se é para glorificar o teu nome, é isso que eu vou fazer. Eu não vou mais cobrar dele, eu não vou mais querer dividir, nada disso. Então, desde aquele dia, eu comecei a mudar o meu pensamento sobre isso. E a gente teve uma melhora muito grande até no relacionamento mesmo, né? Porque não houve mais brigas por causa disso, porque eu entendi o meu papel, eu entendi o papel dele. Não que o homem não possa ajudar, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que nós não podemos cobrar deles para nos ajudar. A partir daquele momento eu entendi que se ele quisesse me ajudar, ok,
Tem homens que não se importam em fazer isso, tem homens que até gostam de fazer. Mas tem homens que a criação foi diferente, a criação muitas vezes não foi fazendo tarefas da casa. Então eles teriam mais dificuldade para fazer isso. Então a partir daquele momento eu comecei a mudar, eu comecei a deixar ele à vontade nesse sentido. Tu quer ajudar? Vai ser muito bem-vindo, até porque minha linguagem do amor é atos de serviço. Se ele faz alguma coisa por mim, lava a louça por mim, meu Deus, eu amo mais esse homem. Desde esse dia eu comecei a pensar diferente, comecei a me colocar no meu papel, deixar ele no papel dele. Se ele quisesse me ajudar, amém, glória a Deus. Se ele não quisesse me ajudar, eu tava lá feliz fazendo como se fosse ao Senhor e tava tudo certo. Então por isso que eu trouxe esse testemunho também, porque hoje eu tenho propriedade para falar sobre isso, porque eu já pensei diferente, né? Já cometi alguns erros, já fui tola por alguns momentos e graças a Deus, hoje eu sou mais sábia nesse sentido. Hoje o Senhor tem me dado mais sabedoria para lidar com essas coisas. Eu queria ler também um versículo que se encontra em Tito, capítulo 2 e versículo 35, que fala sobre isso. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem os seus maridos, a amarem os seus filhos, a serem moderadas, puras, boas donas de casa, sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Nossa, muito claro, né? Foi essa palavra que foi lida, né, nesse contexto do testemunho que eu vivi. Então, as mulheres mais velhas, né, hoje eu me sinto nesse dever de pegar as mulheres mais novas que casaram agora e mostrar pela palavra que sim, nós temos que ser boas donas de casa, nós temos que ser sujeitos ao nosso marido, amar os nossos filhos, ser prudentes, agir como convém às santas, não sendo caluniadoras, né, não sentar na mesa de fofoca, não ser dada a muito vinho, para que a palavra de Deus não seja blasfemada, ou seja, para que a palavra de Deus não seja contradita, porque nós temos um manual de vida que é a Bíblia. Se nós não seguimos o que está escrito na Bíblia, alguém que olha de fora pode dizer que a palavra do Senhor não está sendo eficaz, que a palavra do Senhor está sendo blasfemada. Então, por isso a importância de conhecermos a palavra, né? Talvez se eu tivesse conhecido, se eu tivesse estudado um pouco mais a fundo esse versículo logo que eu casei, não teria passado alguns trabalhos. Mas, que bom que nós temos pessoas dispostas a nos ensinar, pessoas dispostas a compartilhar o conhecimento. Glória a Deus por isso. É muito importante nós conhecermos a palavra, para que nós estejamos respaldadas do que nós podemos, do que nós devemos fazer, de como nós devemos fazer, tudo de acordo com a vontade do Senhor, tudo que agrade ao Senhor. Um outro ponto importante também sobre a mulher sábia, que não tem como não mencionar, e até já dei um spoiler no versículo anterior, é sobre a submissão. A submissão ao marido, assim como a Cristo. Nossa, isso é muito importante, isso é muito real. Isso é muito verdadeiro. Nós sermos sujeitas ao nosso marido. Ser submissa não é ser rebaixada, não é estar abaixo, é estar sobre a mesma missão. Submissão significa estar lado a lado, na mesma missão, com o mesmo objetivo. Sobre a submissão, muitas vezes a gente aprende errando, né? Então eu quero compartilhar com você sobre isso também. E por que é muito importante essa questão cultural, né? Hoje, por exemplo, nós temos os nossos filhos na nossa casa e como é importante que nós passamos para eles o que a palavra diz, que nós ensinemos a eles os princípios da palavra, para que nós possamos poupar eles muitas vezes também de sofrer, né? De errar, de cometer os erros mais tarde. Que no meu caso, eu acho que também foi um pouco de contexto cultural.
eu cresci num contexto cultural onde a voz da mulher sempre era mais alta. A mulher era quem dava a última palavra. O homem ficava mais quietinho, o homem ficava mais na dele. Mas a mesma mulher, como eu já falei, eu não cresci num lar cristão, por parte de pai e parte de mãe, mas da mesma forma que a mulher tinha uma voz mais alta, que a mulher dava a última palavra, essa mulher, ela também se dizia serva de Jesus. Mas como que isso é possível? Se a palavra fala que nós devemos ser sujeitas ao nosso marido, assim como nós somos a Cristo. Como que nós podemos dizer que somos sujeitas a Cristo e não sermos sujeitas ao nosso marido? É meio contraditório, né? Então esse é um papel fundamental da mulher também, muito importante, muito importante. Em Efésios 5, versículo 22 ao 24, fala assim: Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas em tudo aos seus maridos. Não é ser sujeita só em algumas coisas, não. É ser sujeita em tudo aos nossos maridos. Sim, nós precisamos aprender sobre submissão. Nós precisamos aprender sobre o papel, sobre a autoridade que o nosso marido tem em casa e respeitar, porque quem colocou eles como sacerdote do lar não foi nós, foi Deus. Então, como nós podemos não respeitar isso? Que se foi Deus quem colocou eles como autoridade do nosso lar, nós devemos respeitar isso e ser submissos a isso também. Então, é muito importante em todas as decisões que nós for tomar, as mulheres consultarem os seus maridos, não é pedir muitas vezes, né, compartilhar a ideia, né, compartilhar, eu estava pensando em fazer isso, estava pensando em fazer aquilo, qual a tua opinião sobre isso? Porque se ele disser que sim, a gente tem a bênção de Deus, mas se ele disser que não, a gente precisa obedecer, porque ele é o responsável pela casa, ele é o sacerdote da nossa casa. Então nós precisamos ter essa sabedoria do céu para entender, para discernir a submissão que nós devemos prestar para os nossos maridos em casa. Mas alguém pode dizer: mas o meu marido não é cristão. Como é que eu faço? A mulher que ainda não tem um marido cristão. A Bíblia tem resposta para ti também, mulher. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículos do 1 ao 6, vai falar assim: Assim também você, esposa, deve obedecer ao seu marido a fim de que, se ele não crê na mensagem de Deus, que ele seja levado a crer pelo modo que você age. Não será preciso dizer nada, porque ele verá que a sua conduta é honesta e respeitosa, não procurando ficar bonita com enfeites, penteados exagerados, joias ou vestidos. Pelo contrário, que a sua beleza esteja no seu coração, que esteja no seu interior, pois isso não se perde. A beleza de um espírito calmo e delicado que tem muito valor para Deus. Porque era assim que costumavam se enfeitar as mulheres do passado, as mulheres que eram dedicadas a Deus e que punham a sua esperança nele. Elas eram obedientes ao seu marido. Então, mulher, olha que forte isso do versículo 1 e versículo 2. Se o seu marido ainda não crê em Cristo, ele pode ver a sua vida pelo seu exemplo. Não é preciso dizer nada, é o que a palavra diz. Pelo seu exemplo, ele pode se voltar ao Senhor, porque ele vai ver temor em você. Ele vai ver que Deus se agrada do seu comportamento, porque você tem um espírito calmo, delicado, que tem muito valor para Deus. Porque você não se preocupa mais com a beleza exterior, mas você se preocupa mais com a beleza interior, que é a que Deus vê, que é a que Deus se importa verdadeiramente. Então, nós também não temos essa desculpa. Se o seu marido ainda não crê em Cristo hoje, comece a mudar você.
Comece você a ser uma mulher sábia na sua casa, que através de você, seu marido pode vir para Jesus também. A sua casa pode ser edificada através da sua vida, através do seu exemplo de mulher sábia, através do seu exemplo de mulher de Deus. Então, mulher, reflita sobre isso nesse dia. Manda para aquela amiga que você acha que precisa ouvir uma mensagem dessas, que Deus precisa falar, tocar o coração dela. Compartilha com quem você ama. Se essa mensagem tem falado com você, coloque nos comentários aqui abaixo para que nós possamos evangelizar ainda mais, encher os comentários de testemunhos do que Deus tem feito na sua vida. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe e que Ele se revele para você.